Bom, no caso do armazenamento de dados, tá? Por exemplo, a IBM lançou esse disco, né, de 5 megabytes. Né? Imagina, gente, 5 megabytes. Ele ocupava o diâmetro dele era de 60 centímetros. Para armazenar 5 megabytes. Isso em 1956. Isso aqui era um storage, tá? Vários discos daqueles, não. Mas, na verdade, né, os dados daquele tempo eram o quê? Eram, né, por exemplo, as universidades brasileiras que compravam aqueles primeiros computadores, né, o que eles faziam era processar contas de luz, contas de água, de energia, né, e os dados científicos. Então, né, por exemplo, eu quando estudei cálculo numérico, né, eu ainda trabalhei com esses cartões aí, né? E vocês, né, o pessoal que é mais antigo, né, conhece, né, cada cartão desse era um comando de linha. Era uma linha de dados. Então, o início, né, o fim do programa, tudo era um cartão. Né? Então, as pessoas que andavam com 2.000 cartões, né, eram pessoas que programavam muito. Né? Se você perdesse um cartão daquele, a dificuldade era grande. Né? E aí os disquetes, né? E aí então apareceu, né, o disco rígido de 1 terabyte, né, em 2007, praticamente 50 anos depois, né, daquele disco de 5 megabytes. E a Apple também, 50 anos, tá, no iPod Video, lançou um disquinho, né, que cabe na ponta do dedo, de 60 megabytes. Não, desculpa, gigabytes, né? Então, em 2007 apareceram, né, começaram a aparecer, né, os discos de estado sólido. E aqui nessa reportagem já perguntavam, né, ó, e então apareceram esses discos, né, que são usados pelas câmeras de vídeo de altíssima resolução. Né? É a solução que eles encontraram para o armazenamento desses filmes que estão sendo feitos. Então, alguns desses cartões, que custam uma fortuna, eles conseguem gravar 60 minutos de vídeo de altíssima resolução. Então, gente, né, com toda essa evolução da tecnologia, dos sensores, das técnicas de compressão, tipo MPEG-4, né, essas coisas, né, tudo, né, da tecnologia de armazenamento, na evolução, né, isso daqui eram as pessoas que queriam processar vídeo digital no início da década de 2000, né, precisavam comprar equipamentos desse tipo aqui, porque os computadores comuns não conseguiam, né, armazenar essa informação. Então, aquilo que a gente fazia antigamente, tudo de anotações, né, nas bibliotecas, né, hoje em dia a gente consegue fazer no formato eletrônico. Agora a gente tem que ter cuidado com isso daqui, né? A obsolescência da tecnologia. Então essa frase aqui é bem interessante, né? O gadget que você está comprando hoje no Natal, né, ganhou de Natal, ele vai virar lixo em breve. Né? Por exemplo, esse celular, né, que é um dos primeiros do mercado, ele custava $4.000. Né, os primeiros celulares com câmeras, as câmeras de foto externas, né? Isso aqui era propaganda, né, para chamar a atenção das pessoas, né, que você podia ter uma câmera de vídeo no celular. Né? Por exemplo, quando eu estava na Alemanha em 85, a gente conseguia ver as reportagens, né, falando que num futuro próximo você vai poder sair de casa com um celular, com um telefone dentro da sua bolsa, ou no bolso do seu casaco. Né?
Naquela época a gente só conhecia telefone móvel em carro, né? Nos filmes de 007. Né? Então isso aqui é uma piada, não é? Dos telefones que tem aquela câmera espelho, né? O cara está falando lá, diz, opa, desculpa, acabei de fotografar minha orelha mais uma vez. Então, por exemplo, esses games aqui que eram, né, a felicidade dos jovens da época, viraram aqui decoração de loja. E aqui tem o lado triste da coisa, né? Quando você abandona o seu equipamento no meio da rua. Mas a gente não deve ter medo da tecnologia, né? Por exemplo, ela vai e vem, né? Então os LPs estão de volta, né? E hoje em dia eles são mais caros do que você comprar um CD de áudio, né? O player também está bem mais caro do que você comprar um player de áudio digital, né? Mas tem pessoas que estão voltando a usar essa tecnologia, né? Por exemplo, as câmeras Polaroid, lançadas em 48, aqui ainda com fole, não. Elas permitiam, né, que você pudesse ter uma foto instantânea, né? Então, elas foram praticamente abandonadas, né? Mas a Polaroid então ressurgiu, né, gerando ainda uma pequena câmera moderna, né, gerando um filme, uma fotografia instantânea. Então a tecnologia, né, fazendo releitura. Por exemplo, aqui as câmeras estéreo de 1904, tá, gente? Usando o grande formato, 5 por 7 polegadas. Né? Então, na época das estações de trabalho, né? Então a gente conseguia ter imagens estereoscópicas usando aqueles planos de cores verde e vermelho, usando aqueles óculos, né? Também usando uma cor verde e vermelho, ou azul e vermelho, né? E elas evoluíram então para essas câmeras imersivas, né? Que conseguem gerar então uma informação de 360 graus. Por exemplo, com esse pessoal aqui dessa empresa chamada iPix, né, eles conseguem fazer, né, por exemplo, o único lugar que a gente não tem imagem é onde está o tripé. Então o tripé estava localizado naquela posição lá, mas você consegue então, né, ver a cena em 360 graus. Né? Então, por exemplo, observa aqui, né, a moça com o carro. Mas eles estão vindo ali na rua no começo das fotos, tá? Ó. Lá vem a moça com o carro ali, ó. Então você tem todo, né, aquela esquina toda tá lá, né, e você pode ir também para cima, né? Então elas são chamadas câmeras imersivas, né? Aqui no DCC a gente comprou uma câmera chamada Ladybug, né? Ladybug em inglês é a joaninha, né? Então é uma câmera que tem integradas, ela tem 6 câmeras, uma para cima e 5 câmeras a cada 72 graus, que dá os 360. Então a gente coloca em cima de um carro, né? E aí então você consegue ter né? Então nós fomos a Ouro Preto e fizemos então, né? Aqui a gente está vendo o mosaico das 6 câmeras, tá? Você consegue ter então esse ambiente, né? Aqui está mostrando o mosaico no plano, mas eu consigo fazer isso em 2 dimensões também. E eu consigo visualizar cada câmera que eu quiser, que eu escolher. Então, a princípio, eu posso fazer um deslocamento na cidade de Ouro Preto um pouco diferente do Google Street. Porque o Google Street eu tenho que clicar, né, passo a passo. Lá eu posso dizer, eu quero ir da rua direita até a rua tal. E aí eu posso ter aquele percurso todo.
Ele agora está se aproximando ali da região do museu, né? E no caso do cinema, não é uma tecnologia que foi desenvolvida em vários países ao mesmo tempo. Então, na Inglaterra foi o Muybridge, né? Que ele é considerado o pai da captura do movimento e também dos efeitos especiais. Ele foi, não sei se vocês já ouviram falar desse experimento que foi feito na época, né? Tinha um milionário americano chamado Princeton, que ele achava que quando o cavalo estava no galope, as patas do cavalo não tocavam o chão. E ninguém conseguia provar que isso não era verdade. Então ele contratou o Muybridge, que fez um set de filmagens, como se a gente estivesse aqui num deck, e ele colocou diversos arames, onde quando o cavalo estava passando, a pata batia no arame, e se ele estivesse então batendo na terra, né, ele disparava uma câmera. Então com isso ele fez toda a filmagem do trote do cavalo. E provou ao Princeton, né, que o cavalo realmente não voava, né? Ele tinha que tocar no chão. E o Princeton, tá, gente? É aquela famosa Universidade de Princeton, né? Então aqui tem alguns exemplos, né, da captura de movimento que ele fez. Ele tem inúmeras pranchas de movimento, né? As pessoas usavam, né, nas universidades todo esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, então, foi o Thomas Edison, que em 1990 desenvolveu um equipamento chamado kinetoscope, né, onde a pessoa podia, né, colocar uma moedinha, né, ele era bem empreendedor, né, e então a pessoa assistia um filme sozinho, ali naquela caixa ali. E então, na França, foram os irmãos Lumière que deram então origem, né, ao cinema, e então a palavra, eles desenvolveram o chamado cinematógrafo, né, que deu origem a essas palavras usadas ainda hoje, né? Então aqui, por exemplo, né, o Orson Welles, filmando em 1941, né, o Jean-Luc Godard em 59, naquela onda do cinema moderno francês, o Truffaut, 59, aqui no Brasil, o Roberto Farias, em 62, o John Huston nos Estados Unidos, em 65, o Guilherme Fontes, em 99, usando as câmeras analógicas da Panavision, né? São câmeras maravilhosas de 65mm, uma qualidade muito boa. Mas é um filme que ele fez que nunca terminou, né? Ganhou 10 milhões para fazer o filme e ainda hoje não foi lançado. E aí então apareceu a tecnologia digital para o cinema, em HD, né? No caso usando a tecnologia 2K. Tá? Eram essas câmeras, né? A propaganda era nada de película, né? Então essas câmeras têm a grande vantagem, elas são mais sensíveis do que a película, né? E você consegue ver o filme imediatamente, então o diretor pode rever aquilo e refazer a cena, né? Tem então, né, aqui essas câmeras que foram começar a ser desenvolvidas, né, inicialmente com 2K, né? E atualmente, né, existe essa câmera da Sony, que é uma espécie de um marco da tecnologia, né? E a Sony pretende nessa plataforma aqui lançar depois a câmera de 8K. É a questão de desenvolver o sensor, tá? Então aqui mostra para a gente, tá, as dimensões do 8K. Né? Aqui está a dimensão do DVD que a gente tem em casa. Né? Depois a televisão digital que nós usamos atualmente. Aqui está a 4K que está sendo lançado, né, no mercado. E a 8K que nós vamos ter um dia também. Então eles falam que, como o 3D não foi muito ainda para frente, né, eles não conseguiram resolver aquela chatura de você ter que botar um óculos na frente, né? Então, eles estão investindo pesado em você ter uma imagem de altíssima resolução. Né? Eles falam que essas câmeras de 8K, elas conseguem capturar as cores de uma maneira maravilhosa. E você não consegue ver o pixel, né, da imagem, né? Como se ela fosse realmente uma coisa contínua. Para o cinema, quem está produzindo uma câmera maior é esse pessoal aqui dessa empresa chamada Red. Né? Eles estão agora com uma câmera de 6K. Né?
E aqui são alguns filmes feitos com essas câmeras. Então o Robocop foi feito com essa câmera, né? O Hobbit. Bom, mas aí Hollywood, né? Como a maioria das salas de cinema ainda projetam um filme analógico, né? Hollywood tem que gerar uma cópia de filme, né, para isso daí. Então, é essa maneira de mostrar o filme atual que a gente tem ainda, que tem mantido a Kodak funcionando. Então a fábrica da Kodak só faz exclusivamente película para Hollywood. E outro grande problema de Hollywood é como guardar, né? Hollywood sabe que o cinema, o filme, né, dura 100 anos. Eles têm película lá feita no século XIX. Mas você não tem um disco rígido que dure, né? O tempo médio de vida de um disco rígido é 5 anos. Né? Se você faz fotos digitais em casa, né, com sua família, e você guarda num único disco rígido, você pode arriscar de perder tudo. Né? Eles falam que o disco rígido é como um avião. O perigo está na hora que você liga e desliga a máquina. É a hora da subida e da descida. E os discos rígidos ainda não têm um programa que consiga, né, analisar o estado do disco e te avisa, olha, daqui a 10 ligadas você vai perder o seu disco rígido. Não tem isso ainda, né? Então esse é o problema. Então Hollywood, ela está guardando o filme digital dela, né? Vocês imaginam que para um filme de 2 horas, um diretor deve gerar umas 60, 120 horas de filme. De gravações, né? E depois editar um filme de 2 horas. Então, o Hollywood, depois que o filme está pronto, eles queimam uma película, que eles chamam de película master, né? Ela vai mestre, aquela película vai ser guardada depois numa sala com a temperatura toda climatizada. Né? E então esses equipamentos aqui, eles fazem um scanning, né, dos filmes antigos. Né? Então, Hollywood está sempre gerando material de resolução alta, porque eles têm esses scanners, né? E se você tem um suporte que cabe, né? Então, por exemplo, o DVD ele suporta aquela resolução 720 por 480. Mas um filme na chamada resolução de 2K não cabe mais no DVD. Então, surgiu o Blu-ray para isso. E a compressão MPEG-4 mais avançada. Né? Mas agora todo mundo está querendo, né? Breve todo mundo vai querer assistir filme de 8K. E os filmes antigos vão ser remasterizados novamente para aquela resolução, graças aos scanners de filme. Né? Então, por exemplo, desde 2001, janeiro de 2001, já existem esses projetores digitais. Tá? Então, né, eles vão substituir, né, o local onde você guarda, né, onde você tem o mesmo local de projeção dos projetores analógicos que a gente tem hoje em dia, de película. Né? Então, o primeiro filme a ser feito totalmente digital foi Guerra nas Estrelas, de 2002. Né? E aqui no Brasil, tá, a primeira pessoa a trabalhar com digital foi a Xuxa. Mas olha os equipamentos que a Xuxa tinha, tudo TV CRT. Ó. O filme era digital, mas os aparelhos de TV dela não eram nem digitais ainda. Então ficou essa guerra aí, né? Ou você usa a qualidade magnífica das películas, né? Mas você tem todo aquele problema de você mandar revelar o filme, depois de você fazer aquelas emendas de filme, né, manualmente, né, com colagem, né? Ou você usa o digital. E depois, dependendo da situação, você tem que mandar fazer uma película de volta. Né? Então, por exemplo, grandes diretores internacionais, né, como o Michael Haneke, austríaco, ele continua filmando em analógico. O James Gray, a mesma coisa, americano. O Spielberg, digital. O Ben Affleck, digital. A nossa Ana Carolina, o primeiro filme digital dela foi de 2013. Mas aqui ela está com a câmera analógica, tá, gente? Fizeram propaganda no jornal do filme digital dela, mas não tinha a imagem dela com a câmera digital, tá? Então, algumas conclusões.
Né? Né? O que a gente chega então à conclusão é o seguinte, né? Que não existe ainda, né, um suporte, né, um hardware e software, né, que possam assim, né, garantir para a gente, né, que nós vamos ter uma longevidade daquela informação que nós temos digital. Né? Isso aqui que seria muito importante, né? Alguma coisa, né, que indicasse para a gente que aquela mídia vai entrar em falência, né, que aquele suporte vai deixar de funcionar. Né? A gente sabe, né, por exemplo, que tem informação gravada há 10 mil anos atrás, há 12 mil anos. Né? A Mesopotâmia, 4 mil anos antes de Cristo. O Egito, 3.100 anos antes de Cristo. A Babilônia, 2.000 anos antes de Cristo. A Grécia Antiga, 1.000 anos. Né, os vasos e as estátuas da Grécia. Né? A Pérsia, né, o atual Irã, 550 anos antes de Cristo. Né? Essas famosas estátuas, né, essa daqui, quem já esteve no Louvre, né, conhece essa estátua. Né? Os gregos usavam essas estátuas na proa do navio, né, quando eles voltavam para casa, que eles tinham ganhado uma vitória, tinham ganhado uma guerra, né, que eles viam no balanço das ondas, aquilo ali parecia que vinha voando ali na frente do navio. Né? Então o pessoal sabia que eles tinham ganhado a guerra. Né? Então, né, a Vênus de Milo, né, uma outra estátua grega. Né? Então eles falam, né, os especialistas falam que se você estiver em Paris e se você tiver apenas uma tarde, você vai ao Louvre, você tem que ver essas 3 peças. Né? Seria a Vitória de Samothrace. Né? Essa Victoire, né, ela é conhecida também como Nike. Né? Nike, que a gente conhece dos jogos, né? Nike é vitória em grego. Então, isso aí em francês seria uma Nike, né? Seria uma estátua desse tipo aí. Né? E essa Venus de Milo, né, que é maravilhosa, né, um busto de mulher, né, feita em mármore, tá? E a terceira peça, né, bom, aqui antes, um pouco depois, né, o Império Bizantino, tá? Os mosaicos, né, e depois na Renascença, né, as pinturas. Que a gente sabe que até hoje elas estão aí ainda, né? Então eles falam que seriam essas 3 peças que você poderia ver numa tarde no Louvre, né? Seriam essas 3 peças aí. Né? A gente sabe também que os livros, né, eles duram muito tempo, tá? Esse livro aqui é em inglês, tá? E ele tem mais de 900 anos. Então foi um rei inglês que resolveu, o William, né, ele não sabia o que é que ele dispunha, qual que era o acervo da coroa inglesa. Então ele mandou pessoas fazerem esse levantamento e tudo isso foi anotado nesse livro, que guardado, bem preservado, né, ainda hoje em dia está lá. Né? E a gente está usando esse tipo de mídia, né? Olha só. Então o nosso conteúdo pode desaparecer. Né? Disco rígido, né? Os discos ópticos. Né? Principalmente se você comprar eles de baixa qualidade, né? Aí você está perdido. As fitas, né? Mas aí, desde uns 10 anos atrás, né, eles começaram a desenvolver nessa tecnologia chamada de Linear Tape Open, da IBM com a DEC, né, que foi para fugir uma espécie de tecnologia aberta, né, para fugir dos direitos autorais, né, das outras tecnologias. E essas unidades de disco, tá, ou de fita, desculpa, né, eles têm um chip que consegue ficar analisando a qualidade do tape, da situação do tape. E com isso você tem um relatório de como está o estado da sua mídia. Então, eles já conseguem predizer um pouco se você vai ter problema com ela. Então, você tem tempo de fazer a troca do suporte. E eles estão, então, agora para chegar a 32. Né? Atualmente, a geração 6 está em 6,25 terabytes.
Agora ele tem toda aquela dificuldade de um tape, tá? Como o nome está dizendo, ele é linear, né? Então você, para encontrar a sua informação, você tem que pesquisar na fita, né? Mas ele tem uma velocidade altíssima, tá? E a geração 8 está sendo prevista para 32 terabytes. Então isso pode ser uma solução, né, para aquela terceira etapa de você guardar os seus discos, sua informação fora do local, né? Aqui são algumas caixas do... já que eu tenho um tempinho, né, isso aqui foi no fim dos anos 80, tá? A famosa Biblioteca do Senado americano, né? Eles convidaram diversas empresas para verificar se eles tinham uma proposta de uma mídia que durasse 200 anos. Ainda hoje a gente não tem isso, né? Então, o pessoal eles fizeram testes de duração de muitas mídias da época e não teve jeito, né? Chamar os gregos, então. Né? Então, isso daqui ainda não existe, tá, gente? Uma mídia que a gente, para guardar o suporte digital, que dure tanto tempo. A gente vai ter que virar copista, ficar sendo copista a vida inteira. Até que apareça uma mídia, né, que realmente, né, consiga. Né? Então era isso. Obrigado pela atenção. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Uma questão que eu já vi com pessoas ligadas tanto à parte de cinema quanto de áudio, além dessa questão da duração da mídia, falando e também do aspecto da resolução, a questão do tratamento, por exemplo, que a película você pode retocar direto lá na película. Tá, um tratamento artístico naquele, sim, depois sim. que o digital já é mais complicado, né? Não sei, efeitos especiais, sei lá, mas aquele retoque direto da película não existe. Né? E no caso de áudio, o pessoal que mexe com música e tal, já me falaram que o amplificador antigo, que ele atrapalhava menos a música, apesar do ruído, ele não elimina algumas variações de frequência. De frequência, sim. Que o digital elimina considerando como ruído. Sim. São os chamados trends da tecnologia, né? Vocês imaginam, né, que tem sempre ainda hoje em dia um especialista em áudio, né, um maestro, que ele vai dizer que ele consegue detectar aquelas variações do digital no CD de áudio, né? Ele tem um vídeo tão bom que ele consegue fazer isso. Né? A sorte é que a grande média do grande público, né, isso passa despercebido, né? Mas, por outro lado, também o digital, né, tem toda uma facilidade de você fazer, se você precisar fazer restaurações também, existe muita coisa que você pode fazer, né, hoje em dia, né, tipo o Photoshop, né, o que eles fazem em cima das modelos hoje em dia é uma coisa que não existe, né. Antigamente tinha que usar maquiagem, né, para poder proteger, hoje em dia eles fazem tudo isso no Photoshop depois. Ok, obrigado.